Gente que faz a diferença, gente que causa um impacto no mundo. Que tipo de gente é assim? A gente costuma pensar logo de cara em pessoas que são muito talentosas, excepcionais, são eloquentes, pessoas carismáticas ou sofisticadas. Hoje em dia tem que ser alguém que tenha habilidade de comunicação digital, tem que ter um perfil no Instagram, no Facebook viralizado, ou alguém de influência social, política, alguém com poderio financeiro. Será mesmo que essas são as marcas de uma pessoa que faz a diferença? Bem, vamos pensar biblicamente nesse assunto. Nós sabemos que o Evangelho impactou uma pequena cidade chamada Colossos. E dessa história surgiu a carta que nós temos no Novo Testamento, escrita por Paulo aos crentes de Colossos. Nós sabemos que foi Epáfras, um homem aparentemente simples, que fez com que esse impacto acontecesse em Colossos. Nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia, baseada na verdade da palavra, de que temos uma esperança celestial como fruto da graça de Deus em Cristo Jesus, e essa notícia, quando entra no coração, produz uma vida espiritual frutífera e crescente. E foi Epáfras, o mensageiro, que causou este impacto em Colossos. Esta mensagem seguiu um processo que nós já temos aprendido nas últimas semanas. O Evangelho foi comunicado em Colossos, foi assimilado pelas pessoas ali do Vale do Lico, e então surgiu uma comunidade de pessoas fiéis a Cristo, que amavam uns aos outros, que esperavam pela vida eterna e que davam fruto de boas obras, e isso tudo se tornou evidente para Paulo, para Epáfras e para todo mundo. O que nós observamos é Epáfras como um homem que fez a diferença, que teve um papel decisivo nessa reviravolta espiritual. Colossenses, no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo, ao relatar o impacto do Evangelho em Colossos, fala sobre Epáfras. E ele diz assim: vocês aprenderam o Evangelho de Epáfras. E aí Paulo diz assim: nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Epáfras, amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Veja que o apóstolo Paulo não apenas menciona Epáfras, ele faz questão de destacar algumas virtudes deste homem, para que nós o vejamos e o observemos como um exemplo a ser seguido, e dele nós tiramos essas qualidades, pelo menos 3, de gente que faz a diferença. Não são qualidades secundárias, como acabei de mencionar, capacidade de comunicação, um perfil carismático, uma pessoa de grande potencial. Não. Na verdade, são virtudes, diríamos até um tanto quanto esquisitas para nós. Por exemplo, a primeira delas, o apóstolo Paulo diz que Epáfras era um escravo. O texto grego para amado cooperador, a palavra cooperador aqui é síndolos, co-escravo, alguém que é escravo junto com outros de um mesmo mestre, de um mesmo dono ou de um rei. No caso, Paulo e os demais obreiros eram escravos junto com Epáfras. Epáfras era um homem que fez a diferença porque ele era plenamente entregue à disposição do seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Toda a motivação de Epáfras, a sua energia, as suas ações, sua conduta, suas palavras, tudo estava subordinado ao seu dono, que era o Senhor Jesus Cristo. Isso implica numa rendição total e exclusiva a Cristo e, por tabela, aos outros. Permita-me contar uma história para você. Conta-se a história, falando em escravidão, de um escravo de confiança do seu dono, e esse escravo era o escravo-chefe, digamos assim, e ele foi ao mercado de escravos, e ali ele viu um negro com o corpo encurvado, com as pernas cambaleantes, um homem velho, muito fragilizado. E esse escravo implorou ao seu patrão que comprasse aquele velho escravo negro. O patrão, muito surpreso, mesmo assim consentiu, ele confiava no seu escravo de confiança, e ele comprou aquele velho escravo negro. Então, ele foi levado para a cabana do escravo-chefe,
E ali o escravo-chefe deu para o negro velho sua própria cama. Repartiu com ele da sua comida, da sua água. Levava-o para tomar sol, levava-o à sombra, cuidou dele. Até que em pouco tempo as pessoas olhavam e diziam: Ei, este velho é o teu pai? Ele disse: Não, não é meu pai. É seu irmão? Não, não é meu irmão. Bom, então só pode ser um grande amigo seu, com certeza. E aí então o escravo-chefe disse: Na verdade, ele é meu inimigo. Por muitos anos ele roubou e assaltou a minha aldeia e me levou como escravo. Mas eu conheço Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. E o meu Senhor nos manda tratar bem os nossos inimigos. E então é por isso que eu estou fazendo isso, por este velho. A ideia de ser escravo envolve a renúncia das próprias vontades, total rendição ao dono e aquilo que ele manda. E é interessante que essa história ilustra que, por tabela, quando nos submetemos ao dono, que é Cristo, nós também nos submetemos aos outros e tratamos bem aos outros. Certamente Epáfras era um escravo que tinha esse perfil. Ser escravo também implica, além de render-se totalmente a Cristo, em transferir a si mesmo, mudar a si mesmo para o segundo lugar, tirar a preferência de mim mesmo e dá-la aos outros. O meu conforto, o meu bem-estar, os meus cuidados, as minhas necessidades, os meus desejos, tudo isso entra em segundo lugar e eu passo a dar a preferência para os outros. Permita-me contar outra história de escravidão. Você já ouviu falar sobre como surgiu a feijoada? Dizem que no século XVI os africanos vieram trabalhar como escravos no Brasil e eles trouxeram o feijão e tiveram a ideia de fazer a feijoada, que hoje é o mais famoso prato brasileiro à base de feijão. E eles simplesmente cozinhavam as partes do porco que não eram aproveitadas pelos seus donos. Eles ficavam com o resto, com a sobra, e como escravos eles aceitavam isso. Veja, a ideia de sermos escravos é a ideia de aceitarmos ficar em segundo lugar, abrir mão das nossas prioridades e focar nas prioridades dos outros. Você pode pensar assim: me render a um dono, me entregar ao privilégio dos outros e ao bem-estar dos outros, isso é um péssimo negócio. Permita-me citar uma frase para você. O escravo tem apenas um dono. O ambicioso tem tantos donos quantos sejam os homens úteis à sua fortuna. Traduzindo isso, o escravo de uma única pessoa é escravo de uma única pessoa. Mas a pessoa que se acha livre, entregue às suas vontades, na verdade, ela é escrava de tudo e de todos que de alguma forma atendam aos anseios do seu coração. Ela imagina que é livre, mas ela é escrava daqueles e daquilo que oferece a ela o que ela deseja. O Senhor Jesus Cristo é um dono que destitui todos os outros senhorios. Pare para pensar, quando você estiver diante de Cristo, porque isso é dito como um fato para nós que cremos nele. Um dia compareceremos diante do seu tribunal. Você poderá olhar nos olhos de Cristo e dizer: meu dono, meu Senhor, aqui estou eu fui teu escravo. É maluquice, mas sabe o que tem acontecido hoje? Um evangelho inverso sendo pregado. Cristo sendo o nosso escravo, Cristo sendo aquele que nos serve. Grande engano. E se você quer fazer a diferença, é preciso que você se faça a si mesmo como escravo de Cristo, disposto a comer a feijoada, disposto a tratar bem os seus inimigos. Mas o apóstolo Paulo chama Epáfras também de amado cooperador. Epáfras, além de cooperador, era um cooperador amado. Ele tinha um relacionamento de afeto com outros cristãos no compromisso deles em conjunto com o Senhor. Ele estava engajado com Paulo na obra, com outros companheiros, e ele tinha um relacionamento amoroso com essas pessoas. Ele amou e era amado. Ele tinha afeto pelos irmãos da comunidade da fé e pela equipe missionária de Paulo. Mas não somente isso, ele era amado, ele tinha afeto e afeições pelos descrentes do Vale do Lico, onde ele evangelizou. Por isso espalhou entre eles a mensagem do Evangelho. Isso nos mostra que o compromisso com Jesus não é
como estamos sendo levados a pensar hoje em dia? Um compromisso individualizado, particular, eu e Deus no meu canto? Não. O compromisso com Cristo é para ser compartilhado amorosamente. A hashtag Estamos Juntos tem mais a ver com o compromisso com Jesus do que a hashtag Fica em Casa. Embora a gente tenha que ficar em casa nessa pandemia e temos que nos guardar, essa hashtag não funciona quando a gente quer fazer diferença para o Senhor Jesus Cristo. Ficar em casa não resolve. Nós temos que chegar junto uns dos outros, ser ouvidos e ombros, estar ao lado, estudar junto, orar juntos, socorrer, apoiar. Relacionamento é afeto. Às vezes, um puxão de orelha também cabe muito bem. É o amor no estilo, o amor é o que o amor faz. E se você quer fazer a diferença no seu mundo, na sua vida e principalmente para Cristo, você precisa cultivar e aprofundar relacionamentos de afeto com outras pessoas e principalmente com seus irmãos na fé. Epáfras era assim, um escravo, amado, mas por último ele é chamado de ministro fiel de Cristo Jesus para conosco, final do versículo 7. A palavra aqui é conhecida em grego, diáconos. O diácono era alguém que cumpria de forma íntegra, total, a sua responsabilidade, o seu ministério, o seu trabalho. No caso, para com a igreja de Colossos. O diácono é alguém que executa os pedidos de outro, especialmente de alguém que é um mestre. O diácono é um servo, é um atendente. E literalmente a palavra diácono traz a ideia de alguém que sai. Diá, no grego, dá essa ideia de sair. Então o diácono é alguém que se mostra leal e sai para executar um comando que foi dado para cumprir uma obrigação. O termo era usado no mundo antigo para algo muito comum dos nossos dias. O garçom. Você imagina um garçom sentado esperando ser servido? Ao contrário, ele vai até as pessoas e oferece serviço. Algumas vezes que eu estive em restaurantes, eu fiquei um pouco incomodado, tentando chamar o garçom, mas sabe aquele garçom distraído? Fica olhando para baixo, fica conversando com os colegas, fica de costas e você esperando ele dar uma olhadinha para você, parece que demora um século. Nós gostamos do garçom atento, está o tempo todo olhando para os clientes e prontamente disposto a servir aquilo que eles pedem. Epáfras era assim, e garçom é assim. Não é alguém que espera o que podem fazer por ele, mas alguém que vai até as pessoas e oferece serviço. Como que Epáfras foi um diácono fiel? Primeiro, evangelizando e ensinando com fidelidade, cumprindo a tarefa que Cristo deu. O versículo 6 diz que eles ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade e aprenderam de Epáfras. Essa tarefa foi dada para Epáfras, bem como a capacidade para fazer isso, e ele fez, cumpriu o seu dever. E mais do que isso, ele também foi um diácono fiel, combatendo as heresias. No capítulo 4, no versículo 12, diz assim: Epáfras, que é um de vocês, por isso sabemos que Epáfras era um colossense, um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. E Paulo escreve assim: ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras estava preocupado que os colossenses continuassem firmes. E como um bom diácono, quando ele percebeu que enganos estavam sendo introduzidos em Colossos, ele foi procurar Paulo. E o resultado dessa procura de ajuda foi a própria carta que nós estamos estudando. Veja, Epáfras não deixou o problema para lá. Epáfras não disse assim: deixa esse problema para outros resolverem. Epáfras disse: eu preciso fazer alguma coisa. E foi atrás de uma solução e tomou a iniciativa. Eu gosto de pensar, olhando para esses detalhes, na palavra perícia. Epáfras era um perito, porque o diácono fiel envolve ser um perito, administrar bem duas coisas que estão juntas: a própria capacidade pessoal e a responsabilidade que me foi dada. E é isso que um perito faz. Ele tem uma tarefa importante e ele tem uma capacidade interna, e ele executa aquilo com qualidade e excelência, fiel no uso das suas capacidades e no cumprimento das suas
responsabilidades. Ele é um diácono fiel. Ele foi fiel ao seu Senhor e à tarefa que o Senhor lhe deu. Pense nos serviços da igreja e do reino de Deus. Quantas vezes a gente percebe esses serviços sendo realizados de maneira inadequada? Talvez muitas vezes não feitos ou mal feitos, ou feitos pela metade, ou feitos com atraso, sem qualidade nenhuma, de última hora. Veja, pense comigo, será que a nossa fidelidade à obra da igreja não deveria ser maior do que a fidelidade a qualquer outra obra e trabalho nesse mundo? Pense se Epáfras fosse membro integrante de um dos ministérios que nós temos na nossa igreja. Imagine se ele não cumpriria com excelência. Se Epáfras fosse integrante do ministério infantil, que tipo de professor ele seria? Quanto ele estudaria para dar suas aulas? Se Epáfras fosse do ministério de louvor, será que ele ia ensaiar bastante? Será que ele ia chegar com antecedência para fazer o seu trabalho? E realizar o seu ministério de música com alegria, com dedicação? Se ele fosse da equipe de som, de áudio e vídeo, acho que ele faria esse trabalho com excelência, procuraria sempre melhorar, fazer bem feito? Se Epáfras fosse do Ministério de Ação Social, certamente ele estaria em contato com necessitados, estaria motivando pessoas o tempo todo a doarem, e estaria realizando esse trabalho e suas visitas com muita dedicação. Se ele fosse um intercessor, seria um intercessor comprometido. Iria recrutar pessoas, mobilizar pessoas, iria orar, orar e orar. Se fosse da administração, de eventos, confraternização, recepção, qualquer outro ministério, Epáfras seria, como eu e você devemos ser, um diácono fiel. Você quer fazer a diferença? Quer fazer a diferença no reino de Deus nesse mundo? Exerça com excelência as capacidades que Deus te deu para servir. Eu concluo essa mensagem dizendo para você o que significa o nome Epáfras. Ele que fez a diferença para Cristo, ele que foi um escravo amado e ministro fiel e por isso fez a diferença. O nome dele significa gracioso. Epáfras literalmente é um homem que viveu e experimentou o que o seu nome diz. Ele foi banhado pela graça de Deus em Cristo. Ele foi visitado pelo grande amor do Pai Celestial. E essa graça que o impregnou, que o revestiu, que o preencheu, essa graça emanou dele. Essa graça jorrou para outros, essa graça atingiu outros ao seu redor. E por isso ele foi um homem que fez a diferença. E nós podemos estudar sua vida e sua história até hoje. Seja você também uma pessoa que faz a diferença, sendo um escravo, amado e um ministro fiel. Vamos falar com o Senhor sobre isso. Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez te damos graças pela Tua palavra. É ela quem nos sustenta, é ela quem atinge nossa consciência e coração e nos conduz no caminho que o Senhor tem para nós. Que cada um de nós esteja motivado pelo Teu Espírito a também fazer a diferença, como Epáfras fez em sua realidade. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.